Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa a luz da palavra. Quem estava dormindo, bora acordar, bora despertar. Pessoal do relógio de oração aí, né? Daqui a pouco tá migrando para a luz da palavra. Enquanto eu vou dando um recadinho aí, vocês vão ouvindo, né? Quem tá ouvindo, né? Tá no relógio das 7 aí, deve estar ouvindo o áudio aí do pastor encerrando no horário das 18. Glória a Deus pela vida do pastor e por todos que estão fazendo esse horário. Amém? Bom, pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Pessoal do Facebook que não conhece o nosso aplicativo da rádio, né? Instale o aplicativo do teu celular, entra lá na lojinha virtual do teu celular, baixa lá no app, no Apple Store, né? Vai lá, você baixa o aplicativo da rádio. Esse aplicativo você conecta com a nossa rádio, com a rádio da igreja. E isso é muito importante porque não é uma rádio comunitária, não tem nada disso, é uma rádio da igreja. Então ela toca 100% louvor, né? E 24 horas por dia, 7 dias da semana. Só para quando a gente entrar ao vivo. Então tudo que você tem na Hebron, toda vez que a gente entrar ao vivo no Facebook, automaticamente entra na rádio. A não ser quando dá algum probleminha na rádio. Hoje de manhã nós tivemos aí alguns componentes aí que ela caiu, voltou. Mas você tem toda a programação que está no Facebook, você vê online, ao vivo aí pela rádio. Amém? Glória a Deus. Então baixa o aplicativo, super leve, super tranquilo. Não consome espaço do teu celular. Então pode baixar, não vai pesar, não vai tomar espaço. E se você estiver acompanhando pela rádio, você vai consumir menos dados móveis, porque você não tem o áudio, o vídeo, só o áudio. Não vale muito a pena. Quem tem o iPhone já conhece, sabe que o iPhone ele tem algumas particularidades, né? Então nós não temos um aplicativo ainda para o iPhone, mas na contrapartida, nós temos o site da igreja, que é o www.radiohebron.com.br. Você entrou no site, você também acompanha a programação da Hebron da mesma forma do aplicativo. O único detalhe que não dá para você baixar e compartilhar, né? Só compartilhar o link, né? Mas não dá para você fazer muita coisa. Você pode recortar lá e colar o www e mandar para alguém, mas não é que é o aplicativo. Mas você consegue fechar a tela, trabalhar no teu celular sem precisar desligar a rádio. Então vale muito a pena, divulguem por gentileza, compartilhem. Nós temos um canal do YouTube também. O canal chama-se Hebron Igreja Apostólica Internacional. O canal do YouTube, a gente não entra lá ao vivo, tá, pessoal? Então lá é toda a programação da Hebron, acabou, diz Fabão, da mesma forma que eu fazia, o mesmo carinho, da mesma... Aliás, até melhor, né? Tá melhorando. Ele vai lá, seleciona, coloca no site, lá no YouTube, no canal do YouTube, lá tá separado por livro, né? No caso do A Luz da Palavra, por livro, por data, né? Então, tá no livro de Isaías, capítulo 45, você vai lá, vai estar salvo, né? Então você tem toda a facilidade para procurar o que você quiser ver. Quer ver o alimento diário? Vai lá, então alimento diário, o dia que você quer ver, o assunto que você quer ver, né? Que você quer rever, então uma bênção grande aí, amém? Lembrando que lá tem todo o material da Luz da Palavra desde o ano passado. Nós começamos no dia 3 de abril, tem todo o material lá, então você pode participar desde o começo, pegando aí em Gênesis e vindo com a gente até chegar no livro de Isaías. Amém? O ano passado eram 3 aulas por semana, né? Esse ano a gente diminuiu uma, né? Ficou mais fácil de você acompanhar, se perder fica mais fácil de repor, então tá bem fácil esse ano, amém? Bom, telefone da igreja, para quem quiser falar conosco através do WhatsApp é 11 970 13 8161. Entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, você vai deixar lá o recado, ou se você precisa pedir de oração, quiser aí a gente retorna para você. Não dá para a gente atender o telefone até por conta da nossa agenda, a gente está no relógio de oração, está fazendo cura, alguma coisa, a gente retorna para você, amém? Lembrando que tem o celular da igreja, tem o meu, tem o da bispa, do bispo Fábio, então tem todos aí à sua disposição, além dos pastores, do pastor e a pastora. Amém, pessoal? Bom, programação da igreja, segunda a sexta-feira, nós temos Alimento Diário às Nações, todos os dias a partir das 8h30 da manhã. Então, todo dia, se você quiser acompanhar o Alimento Diário às Nações, uma palavra que a bispa traz toda manhã. No caso, essa semana, diferente um pouco por causa do relógio de oração, vou explicar para vocês já já. Mas todo dia, das 8h30 da manhã até umas 11 horas, 11 e pouquinho, você tem o Alimento Diário às Nações. A bispa traz uma palavra, vai estar colocando para você e com muito mais tempo para estar ministrando essa palavra. Por quê? Nós temos aí praticamente 2 horas para ministrar uma palavra que no culto normal não dá. Então, convido você a estar conosco aí todos os dias pela manhã. Amém? Depois nós temos segunda e quarta à noite, nós temos o quê? Nós temos A Luz da Palavra, que é esse programa que começou agora. Então, toda segunda e quarta, você entra aí a partir das 7 horas da noite até as 8 horas da noite, nós temos a programação. Acabou? Vai para o canal do YouTube, você pode acompanhar toda a grade lá. Então, venha conhecer com a gente, venha se aprofundar, né? Conhecer, um estudo realmente, nós estamos vendo a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimentos, então não é
Você não está vendo lá um livro, pegamos um livro, vamos ler aquele livro, depois vai para outro qualquer. Não. Não que você não possa fazer isso, mas na Hebron, a visão que o Senhor nos deu é de ler a Bíblia na ordem cronológica. Então nós começamos aí em Gênesis, já estamos no livro de Isaías, já vimos Jó, por exemplo. Estamos no livro de 2 Reis, intercalando com o livro de Isaías. Por quê? O profeta Isaías pegou lá o templo lá com o rei Ezequias, nós já ministramos isso, inclusive relatado, nós vamos ver também em 2 Reis, capítulo 20. Mas aqui o profeta Isaías já alertando aquilo que iria acontecer com o rei Ezequias. Então veja que ele fala algumas coisas, inclusive, que ia acontecer em futuro, para que o rei Ezequias se posicionasse. Então, quando a gente terminar Isaías, voltamos para o capítulo, vamos ver Naum, né, o profeta Naum, Miqueias, aí voltamos, né, voltamos para 2 Reis, depois vamos para Naum e por aí vai. Aliás, acho que Naum, depois volta para 2 Reis, enfim, nós vamos terminar 2 Reis aí até o final do ano, amém? Profeta Isaías e outros profetas menores. Legal, pessoal? Bom, essa é a programação da Hebron. De domingo nós temos, todo domingo nós temos culto da família, a partir das 10 horas da manhã, você pode assistir virtualmente, pode vir aqui, se quiser vir, né? Nós tivemos Santa Ceia, o que a gente pede é que pelo menos os oficiais, os membros da igreja, que venham pelo menos na Santa Ceia, né? Então veio na Santa Ceia, participa conosco, que é o primeiro domingo do mês. Então esse primeiro domingo do mês estava cheio a igreja, por quê? O pessoal vem. Como aqui é um estúdio, né? Então o que a pessoa precisa fazer? Pelo menos chegar um pouquinho antes aí do horário do culto. Começa o culto 10 horas, chega aqui pelo menos 9h30, 15 para as 10 aí no máximo, né? Para que você possa participar do louvor, a preparação do ambiente, né? Ambiente de adoração, para que você possa receber a palavra que vai ser ministrada. Então todo domingo nós temos um encontro marcado. Essa semana, pessoal, é uma semana mais que especial. Por quê? Primeiro, a primeira semana do mês, né? Ou seja, depois do jejum, depois do culto de Santa Ceia, né, que é o primeiro domingo do mês, começa o relógio de oração. A Hebron tem o relógio de oração todo início de mês. Então, às vezes 7 dias, às vezes 15, vai dependendo da direção que o Senhor dá para a bispa. Lembrando que na Hebron, nada é feito aqui sem a direção de Deus. Então, a gente não simplesmente, eu quero fazer assim esse mês, quero fazer assado outro mês. Não, o Senhor que dá a direção. Então, o relógio de oração, inclusive, tem mudado muito. Tudo isso, a direção que o Senhor vem dando para a bispa com relação ao relógio de oração. Então, a relógio de oração é a marca da Hebron, porque ali você consegue se aprofundar, né? Recebe uma palavra que está regendo o teu mês, junto com a palavra que vale para o teu mês inteiro. No caso desse mês é Lucas 1,37. E você tem o quê? Você tem ali os milagres. Nesse mês, por exemplo, nós estamos vendo os milagres, algumas curas que o Senhor tem ministrado todos os dias conosco. Nós vamos ouvir durante esses 7 dias. Recebeu o áudio lá 15, 20 minutos, meditou na palavra, depois vai ser a pessoa que está controlando, no caso lá que está ministrando, né, o líder daquele horário. No meu caso, por exemplo, à meia-noite, eu vou estar colocando os louvores. Você vai criar um ambiente de adoração, né, ouvindo os louvores, glorificando ao Senhor. Ouviu lá, 4, 5 louvores até, né, metade do horário, e depois você vai colocar os seus pedidos, suas petições diante do Senhor. Aí você vai glorificar, vai falar para o Senhor, você quer agradecer, quer pedir alguma coisa, é o momento de você fazer isso numa conversa com o teu Pai, né? Você vai orar ao Senhor. Acabou o momento de você colocou, aí você volta a louvar até encerrar o horário. Encerrou essa 1 hora, o líder daquele horário vai fazer o quê? Vai colocar uma palavra sobre a sua vida, ele vai orar e vai selar a palavra que foi ministrada naquela 1 hora do relógio de oração. Amém? No caso, comigo, à meia-noite, às 6 horas da manhã com o bispo Fabão, ao meio-dia com a bispa Karen, aí é guerra pura, né? Meio-dia, principados e potestades de morte, espírito de morte ao meio-dia, que assola ao meio-dia, o bispo guerreia com o povo, ora também no término, né, a 1 hora da tarde, e depois nós temos às 18 horas, que é o que acabou agora às 7 com o pastor Edu. Às 22, encerramos o dia, que aí você tem o último horário, que é às 22 horas com a pastora Edi. Então você tem aí vários horários, tem 5 opções de horário para você escolher. É possível que você trabalhe, né, da meia-noite até as 10 da noite, né? Dorme que hora, né? Então o que acontece? Você escolhe um horário, seja meia-noite, às 10 da noite, para quem trabalha, às vezes é difícil fazer na hora do almoço, não dá para fazer às 6 horas da manhã, às vezes você está num trajeto para o trabalho, dá para fazer às 6 horas da manhã, não conseguiu prestar atenção, então não faz um outro horário. Nós precisamos entregar com excelência, então não dá para você fazer de qualquer jeito. Então, às vezes o que pode, por exemplo, eu faço normalmente da meia-noite, do meio-dia, não consigo fazer das 6 da manhã. Às vezes o que eu consigo ouvir o áudio do Bispo Fábio, mas eu não consigo fazer o horário. Hoje, por exemplo, eu ouvi o áudio dele, tem dia que eu não consigo, já me atropelo com as outras coisas do dia a dia, não dá. Tem porque eu estou ministrando com a bispa pela manhã. Mas o que eu faço? Eu ouço o áudio dele, já vou ouvir o áudio da intercessão e assim começa o meu dia.
Então, por exemplo, você vai fazer meio-dia, então faz, sei lá, meia-noite, meio-dia você consegue fazer, nem que for metade, mas vai fazendo. Então você vai fazendo o quê? Começando a entregar teu hábito de entregar a tua adoração, entregar a tua oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, recados dados, né? Não dá mais tempo de você entrar no relógio de oração, porque nós já estamos aí, né? Praticamente, vamos entrar aí no nosso 4º dia do relógio. Então, metade do relógio de oração, quem entrou, entrou, quem não entrou, infelizmente não dá mais para entrar. Tá bom, pessoal? Então, mas fica alerta aí para você entrar no próximo. Semana que vem começa a propósito da família. Então são quarta, quinta e sexta. Convido você a estar conosco, participar do propósito da família. Amém? Quarta, quinta e sexta estamos juntos. Legal? Deixa eu dar boa noite aqui. Bom, boa noite, Bispão. Boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Boa noite, Ana. Boa Nossa noite com muita alegria. Está aqui com a gente. Josué, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Josué está com a gente. A Bispa também está aí, né? Pelo celular. Glória a Deus pela vida dela. E deixa eu ver quem mais está aí, Bispão, dá uma ajuda aí para mim. Deixa eu ver aqui, pastor Edu, boa noite com muita alegria. Pastor Edi, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Edna, boa noite com muita alegria. Depois eu não consigo ver mais quem que está aí. A Rô está aí, que eu não consigo ver a fotinha. Boa noite com muita Cláudia alegria. Prada. Cláudia Prada, boa noite com muita alegria. Hebron Alimentos. Hebron Alimentos, boa noite com muita alegria. Quanto é só esse que está aparecendo? Por enquanto é só, tá bom? Bom, quem foi entrando aí, sinta-se abraçado. Pense que hoje tá quente, a chapa tá quente. Tô no ar aqui, mas mesmo assim não tá fácil, né? Calor muito grande aí. Você vê, a gente tava com frio, tava reclamando que tava frio, né? Embora que tem gente que sente frio nesse calor, tem gente aqui né? que tá de blusa, não vou nem falar quem é. Pena que eu não posso virar a câmera, porque tem uma pessoa que tá de blusa aqui e diz que tá com frio, né? Mas a gente vai orar no final, né? Esse povo vai cessar em nome de Jesus, né? Fala sério, tá com frio nesse tempo, eu tô morrendo de calor. Mas amém. Bom, deixa eu ver. Ah, é a dona Rosélia que entrou aí? Parece a foto da dona Rosélia. Bom, se for também. Ainda não Mas apareceu. ela está pela rádio. Bom, o pessoal da rádio também, o pessoal lá de Mocó que acompanha pela rádio também, boa noite com muita alegria. Isso, dona Rosélia. Dona Rosélia, ó, reconheci aí. Curitiba! Curitiba que passa tanto frio, agora deve estar no calor, né? Que Curitiba, o frio quando chega primeiro lá. Se não chegou frio lá, não vem para São Paulo. Podemos ficar tranquilo aqui. Bom, pessoal, nós falamos na segunda-feira, na semana passada, não tivemos segunda-feira que foi feriado. A Bispa deu uma colher de chá para vocês, não pense que foi para mim não, porque eu estava com o material preparado. Mas deu colher de chá para muita gente aí segunda-feira, né? Para estar estudando, repondo aí aquilo que perdeu. Semana passada, na quarta-feira, nós finalizamos lá em Isaías 45, hoje nós vamos para Isaías 46, tá? Mas o que eu queria voltar um pouquinho só para a gente entender, aqui no capítulo 45, é uma palavra que é muito ministrada, né? Sobre o profeta, Isaías, né? Ministrando o capítulo 45, por quê? Porque fala de Ciro, o grande libertador. Então, lembrando que essa passagem aqui é uma profecia, né? Aqui Isaías colocando, né? Ministrando para o povo aquilo que iria acontecer, né? Se a gente pegar a data que Isaías viveu, ele pegou ali 3 reis, né? Ao longo do período em que ele foi profeta, né? Pegou 3 reis aí, importantes, inclusive um deles Ezequiel. E o motivo, Ezequias, um dos motivos dele ministrar era o quê? Para que o povo, né? Uma das revelações, das profecias era para que o povo não entrasse no mesmo ciclo que o povo de Israel tinha entrado. Lembra que o povo de Israel foi levado cativo, né? Só que o cativeiro... Boa noite com muita alegria. Pode vir aqui, ele nunca entrou no meu programa, por favor, né? Ô, meu brother. Cheiroso. Boa noite com muita alegria. Ó, que privilégio, primeira vez. Em tantos anos, em 2 anos, né, de programa, primeira vez. Glória a Deus pela sua vida. Muito feliz, obrigado, meu brother. Meu brother está aí, glória a Deus pela vida dele. Então, o que acontece? As pessoas não lembram que aqui ele está profetizando, por quê? Para que o povo não fosse levado para o mesmo sistema que foi levado o povo de Israel. Guardado as devidas proporções, por quê? O povo de Israel, o cativeiro que eles foram, foi aquele que eu já ministrei várias vezes para vocês, que espalha o povo. E aqui, diferentemente, né? O que acontece? A Síria queria fazer a mesma coisa com o povo de Israel. Só que aqui o profeta já está num outro patamar. Você vê que no 45, né, do capítulo 45, do 40 até o 55, ele vai falar muito sobre a Babilônia. Então ele já está falando num outro processo. Quer dizer, ele já advertiu o povo e agora ele está falando que o povo vai viver com a Babilônia. Quer dizer, ele advertiu o povo não obedeceu, e ele começou a falar aquilo que o povo vai viver com a Babilônia. E aqui já está numa fase onde ele está falando sobre a libertação do povo da Babilônia, onde é levantado Ciro,
né? O Senhor, inclusive, falando que Ciro, né? Meu ungido. Então poucas pessoas conhecem, né? Ou imaginam que o Senhor possa ter falado isso, sendo que ele não era um hebreu, né? Era persa, né? Os medo-persas lá. Então o Senhor falando justamente para Ciro, chamando ele de o meu ungido. Então poucas pessoas conhecem isso aqui. Então no capítulo 45 é uma passagem muito interessante para a gente conhecer. Depois o Senhor foi falando sobre os ídolos, né? Ao longo do livro de Isaías. Uma das coisas que Isaías bateu muito forte é que o povo tinha idolatria. E uma das idolatrias, tudo que gerava idolatria para eles era o quê? Era feito mãos humanas. E Isaías bateu muito forte nisso. A gente viu um pouco a semana passada do que? Batendo forte com o povo em função do povo fazer estátuas de madeira, cobrir com ouro, mas era de madeira e depois cobrir com ouro. Quer dizer, nem de ouro puro não era, como na época do bezerro de ouro. Fazia de madeira e depois cobrir com ouro. E isso ia depender da condição da pessoa, de cada um, né? E também da divindade que eles adoravam lá. Então você vê que o profeta bate muito nisso aí. Fala, vai carregar o teu Deus aí nas costas, quando você for mudar de um lugar para outro. Então o profeta advertiu muito isso. No capítulo 46, aí já começa realmente a queda da Babilônia, né? Então, falei para vocês na semana passada, a Babilônia não era um lugar pequeno, a Babilônia era grande. O tamanho e a proporção que tomou, né, os medos persas, aí os persas, vai falar assim para você entender melhor, os persas, a potência que eles se tornaram é algo assustador. Agora, lógico que com a mão do Senhor também, ainda que não fosse uma grande potência, que no caso era, né, venceria a Babilônia facilmente. Com a mão do Senhor, até o inimigo vence, né? Então o que acontece? O Senhor levanta a Síria. E agora nós vamos ver aí no capítulo 46, falando sobre essa queda da Babilônia, aí, depois de tudo que fizeram. Nós vamos ver no capítulo 20 de 2 Reis, né, dali para frente, a gente começa a ver a queda do povo de Judá. Por quê? O profeta Jeremias vai passar bons bocados, inclusive é levado preso. Então essa ida, essa levada do povo para a Babilônia não foi tão fácil assim. Então aqui, logicamente, o profeta messiânico falou muitas profecias, né? Então aqui ele está falando sobre o que vai acontecer com a Babilônia, que nós vamos ver lá na frente de fato acontecendo. Mas aqui, até então, são profecias, tá, pessoal? Para vocês não confundirem. Amém? Quem tiver dúvida aí, pode me chamar no WhatsApp aí, no 11 970 13 8161. A bispo vai direcionar depois aí para o meu celular e eu vou estar te chamando aí para tirar dúvida, tá bom? Mas quem tiver dúvida com relação a isso, com relação aos reinos, né? Que muita gente confunde, olha que eu tenho ministrado muito, mas eu vejo muito aqui, eu pergunto, as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que era o povo de Judá e o que era o povo de Israel. E nós estamos num determinado momento que isso precisa estar claro para mim, à luz da palavra, tá? Por quê? Porque eu estou falando de dois povos, não que não seja a mesma origem, né? Como se eu falasse do brasileiro, eu estou falando do brasileiro do modo geral, mas agora eu estou falando, por exemplo, só do povo de São Paulo, não estou falando de todo o resto do Brasil. Consegue entender? Eram todos judeus, porém foi dividido, né? Então metade Judá e metade Israel. Então precisa entender o que aconteceu aqui. Que 10 tribos foram levadas e as outras duas, por muito pouco, não foram levadas para a Síria, mas foram levadas para a Babilônia. Por quê? Por desobediência também. Amém? Então vamos lá. Eu já falei bastante, meu Deus, né? Fala sério, eu já estou aqui. Vamos lá. Do versículo 1 ao 6, aí, a queda dos ídolos da Babilônia. Vamos lá. Bel se encurva e Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas e cargas que costumáveis levar são canseira para bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não pode salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Aqui falando sobre a forma como eles levavam, né? Usa até o termo de besta, né? Eles levavam tudo, as imagens que eu até inclusive falei para vocês que o profeta Isaías adverte o povo, vai pegar, botar o teu Deus nas costas e vai levar para outro lugar, né? Fala sério. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Aqui, só mais uma paradinha aqui. Ouve a casa de Jacó e todos os restantes de Israel, ou seja, aqueles que ficaram na dispersão também, que foram dispersos. Se você pegar, nem todo o povo foi levado cativo pelos assírios. Os assírios misturaram o povo de Israel, estão lembrados? Então é importante eu saber por quê. Porque a origem do samaritano não é justamente esse povo mestiço aqui, o povo quando foi misturado, que a Síria misturou, põe um para cá, põe outro para lá, e não levou eles como leva a Babilônia, que leva todo mundo para lá, ela misturou os povos lá para que eles não tornassem grande novamente.
Então começou a nascer, o que acontece? O camarada que era hebreu, né, tinha relação com um povo de outra raça, né, de outro país, melhor dizendo, para você entender melhor, e ali foi gerando um povo mestiço. E por conta disso gerou toda uma confusão com o pessoal de Israel. Quando você vê falando sobre alguns povos, algumas origens, inclusive no Novo Testamento, você vai ver que algumas pessoas que são faladas lá da tribo de tal, assim, são povos que conseguiram manter a mesma origem lá do povo de Israel, ou seja, povo que às vezes fugiu, inclusive, para o povo de Judá e foi até levado, por exemplo, à Babilônia. Muitos dos povos naquela época foram buscar abrigo em outros lugares. Alguns foram levados cativos, alguns foram misturados, mas alguns buscaram refúgio em Judá. Sabia disso? Muita gente que estava em Judá era oriundo lá do povo de Israel, que buscou abrigo lá. Então você vai ver que algumas tribos, por exemplo, hoje eu ministrei pela manhã com a bispa falando sobre Cafarnaum, que é justamente na região ali da tribo de Naftali e Zebulon. E ao longo eu estava fazendo estudo do que eu vou ministrar até domingo, nós vamos falar de algumas pessoas aí importantes até domingo, que são pessoas, por exemplo, que são dessas tribos remanescentes, ou seja, provando que esse camarada, da origem da tribo dele, ele foi salvo com o povo da dispersão, ou seja, ficou lá com o povo de Judá, ou foi para a Babilônia ou não, mas assim, não foi levado cativo para a Síria, não ficou com aquele povo todo misturado, entende? Então às vezes parece meio confuso, mas eu preciso entender, porque senão lá na frente, quando eu for falar sobre o samaritano, você não vai saber o que está acontecendo, amém? Então aqui ele está falando o quê? O povo da dispersão, ó Jacó, ó o restante do povo de Israel, ou seja, aqueles que ficaram salvos, amém? Está ruim a rádio aí? Vê se está conectado no TP-Link. Conectou agora. Glória a Deus, vamos ver se a rádio volta aí, pessoal, peço desculpa, em nome de Jesus. A quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, ou seja, se referindo ao povo, que o Senhor tinha carregado eles desde o nascimento. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me compareis para que eu lhe seja igual, ou coisa semelhante confrontareis comigo. O que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que façam um Deus e diante desses se prostrem e se inclinam. Quer dizer, estão pegando ouro, estão gastando com ourives para fazer um Deus, que inclusive na Bíblia está aqui em letra minúscula, e depois vai se encurvar diante deles. Já ministrei isso e vou repetir. Quando você está lendo a Bíblia, você não tem o hábito de ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, viu lá que está Deus escrito em letra minúscula, não está falando do Senhor, está falando de um outro Deus, de uma outra adoração aí, amém? Então aqui começa o texto falando sobre duas divindades aí, que é Bel e Nebo. Quem fez curso de batalha espiritual comigo viu eu ministrando sobre essas divindades aqui. E cada um tem uma característica diferente, né? Você vai ver lá Baal, Azera. Azera é tida como se fosse a esposa de Baal, a deusa da fertilidade, por aí vai. Muitas coisas que vindas, inclusive, da origem lá dos caldeus, né? E aí depois, quando vem no Novo Testamento, os gregos, os romanos também não eram diferentes, né? Tinham a mesma, cada um tinha uma divindade também, cada um só Jesus, né? Então Bel e Nebo eram principais deuses babilônicos. Bel é um dos deuses fenícios, né, que é Baal, e Nebo é o deus do poder do governo, cujo nome está grafado no nome de Nabucodonosor. Então veja que está grafado inclusive no nome de Nabucodonosor, até para colocar o nome no camarada, e aqui não era qualquer um, porque era um rei da Babilônia, é colocado, grafado como, né, usando o nome dessa divindade. Então veja que a idolatria na Babilônia era algo comum e aliás, muito grande, né? De Deus e de outros imperadores babilônicos também usavam o nome dessa divindade, amém? Segundo os pensamentos pagãos aí, os ídolos e os outros deuses que representavam eram inseparáveis. Os pesados ídolos de quem se esperava a salvação também foram arrastados para o cativeiro. Então, o que está dizendo aqui? Mesmo aqueles ídolos, né, os postos ídolos, que o povo de Israel, no caso aqui, o povo de Judá, né, tinha confiado e coisa e tal, ia também ser arrastado para a Babilônia. Então, quer dizer, colocaram toda a confiança em vocês, em alguns deuses, e esses deuses vão ser arrastados para a Babilônia. Olha só o que está acontecendo.
esse Deus vai ser arrastado para a Babilônia. Quer dizer, o cara vai ser levado para a Babilônia e está falando que o Deus dele vai ser arrastado, está dizendo o quê? Que o seu Deus não serve de nada. Em outras palavras, era o que Isaías estava falando para eles. Ó, o Deus de vocês não serve para nada. Tanto que vocês vão ser levados cativo e vai arrastar ainda o Deus de vocês. Quer dizer, o Deus que você está levando nas costas aí. Então é muito, muito sério. Então o Senhor chama a casa de Jacó, a qual ele carregava desde o nascimento. Até a velhice o faria, garantindo que ele seria o mesmo. Ou seja, eu sou o mesmo e não mudo. Muitas vezes a gente vê o Senhor falando dessa passagem, ministração de domingo, durante a semana, falando, eu sou o mesmo e não mudo, né? Eu não dependo de humor, eu não dependo de nada, né? Mesmo que você rompa a tua aliança comigo, eu não rompo a aliança com você. E a gente vê que se não fosse a aliança do Senhor, a fidelidade, esse povo não teria sido salvo, né? Só ele o salvaria e ninguém mais o salvaria. Quer dizer, ninguém mais ia salvar esse povo se não fosse o Senhor. Depois fala sobre as riquezas, né? Pois há pessoas que pegam da riqueza que Deus lhe deu e pela mão de homens, né, no caso de ourives, transformam seus valores em um Deus, tornando aquilo que Deus deu para a bênção em maldição para si mesmas. Outros não chegam a se ajoelhar, mas cultuam seu ouro e sua riqueza. Então aqui nós temos dois pontos importantes. O que o Senhor está falando? Que o Senhor que abençoava o cara. Se o Senhor não mandasse uma chuva, por exemplo, temporânea, seródia, a tempo e a fora de tempo, o cara não tinha colheita. Então não tinha nada de Deus da fertilidade. Tudo aquilo que o povo passou a cultuar e pegou os costumes da Babilônia, não tinha Deus nenhum que podia dar fertilidade para esse povo. Se não era Deus fazer, tanto que vamos voltar lá no Egito. O que o Senhor fez? Vai vir fome 7 anos. O Senhor, né, fez toda aquela trajetória com José, para José ser colocado lá, sábio, preparar tudo para o povo não morrer de fome. Tanto que ele estocou e nos 7 anos de fome ele supriu todo o povo. Ah, mas o povo teve que vender, teve que fazer acontecer, mas o Senhor supriu. Então se o Senhor não der um comando, nada acontece. E o que está falando aqui nessa passagem? Que o Senhor abençoava o povo colhia, vendia, fazia o que fazer, e aí ia lá e construía, fazia o quê? Construía estátuas de ouro, né? Como é falado aqui, de madeira, banhadas em ouro e coisa e tal. Ou então cultuava o ouro e a riqueza, quer dizer, sabe o Deus Mamon? A pessoa começa a cultuar o ouro e a riqueza e não faz mais nada. E isso nos dias de hoje não é diferente. As pessoas cultuando, né? Não só idolatria, bispo, mas eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, coisa e tal, mas está idolatrando o quê? O ouro, né? Toda a riqueza. E isso é muito comum e usual nos dias de hoje. Principalmente para o servo de Deus, né? Porque não tem imagem de casa, mas cultua a riqueza e o ouro, né? Então, muito cuidado aqui, é o que alerta aí. Amém? Agora vamos lá, vamos ler então do 7 até o 11 aí, que diz assim: sobre os ombros o tomam, o levam e põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra de sua tribulação. Quer dizer, você pega a tua imagem construída, que vai te ajudar, põe aqui, vai para outro lugar, põe para lá, põe para cá, mas recorre a essa imagem não dá resposta nenhuma. Se não for Deus fazer, você pode falar com essa imagem que ela nem te responder, ela vai, né? Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai o assério e prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e uma terra longínqua, o homem, o meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei, tomei esse propósito, e também o executarei. Vamos ler o 12 aqui, o 13, já que está no finalzinho. Ouve-me vós, que sois de obstinado coração, e que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Bom, então aqui o Senhor já está falando sobre o tempo lá na frente, quando libertar o povo, falando de Sião, ou seja, da Nova Jerusalém. E aqui começa falando sobre as imagens, né?
que quem venera as imagens de escultura e a cultua não enxerga, pois em vez de ser ajudado, guiado e dirigido pela divindade, pelo contrário, acaba tendo que recorrer ao verdadeiro Deus. Por quê? Recorre à imagem, a imagem não vai resolver, essa divindade não vai fazer nada, então a pessoa é obrigada a recorrer ao verdadeiro Deus. Ele tem que carregar esse Deus aí dos seus ombros de um lado para o outro, colocá-lo, e aonde ele ficar, ali ficou, e não vai fazer nada, pelo contrário, né? O que ele está dizendo? Que onde você coloca, aquela imagem vai ficar. E o nosso Deus não. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E aqui o que acontece? Ele está falando que ele ficará ali paralisado, imóvel, pois embora tenha esculpidos, os pés não anda. Embora tenha lábios desenhados, este não fala, nem pode responder às petições, nem salvar da destruição, pois nada são senão invenção de homens. Então, quer dizer, tem um pé, mas não anda, você tem que locomover ele. Tem lábios, mas não fala. Então, quer dizer, não pode te fazer nada. Era isso que o Senhor estava falando. E a gente sabe que ainda hoje tem muitas denominações que cultuam as imagens aí, e o Senhor está muito claro aqui com o profeta Isaías, né? Por isso que a gente fala que a Escritura, hoje o povo peca por falta de conhecimento. A Bíblia é muito clara, e eu acho que não tem muito, a gente sabe que tem livros que são difíceis, capítulos um pouco mais difíceis, mas aqui, essa passagem aqui, eu acho que não tem dificuldade nenhuma para entender que não dá para mim adorar a imagem, que a imagem não vai me responder, não vai fazer nada. Aliás, ele está dando vários exemplos aqui. Olha lá, ela é muda, ela não fala, ela não anda, não faz nada. Mas por quê, né? Me fala aquilo que essa imagem fez por você, né? A ave de rapina desde o Oriente é uma referência a Ciro pela velocidade e a força demonstrada em suas conquistas. Então, quando o Senhor compara aqui sobre a queda da Babilônia, dá o exemplo de uma ave de rapina, está comparando a Ciro da forma que ele via. E quando ele entra na Babilônia, já falei para vocês na semana passada aqui, entra ali, né, pelos dutos, abre uma porta e entra todo o batalhão lá e começa a libertar o povo, começa aquela grande batalha lá. A mensagem de que Deus não pode empregar qualquer instrumento que desejar para fazer cumprir seus propósitos na terra. Então, é muito claro aqui que não adianta você fazer imagem ou fazer qualquer outra coisa, que o único que pode fazer uma coisa que dá ordem é o Senhor. Assim como no primeiro êxodo havia os que ansiavam por retorno ao Egito, no segundo haverá os que não desejarão abandonar o conforto e a segurança da Babilônia e da Pérsia. E a gente sabe que no primeiro êxodo todos saíram, né, foram com Moisés e logo depois começaram a reclamar, né? Só que aqui o que acontece? Alguns vão se sentir seguros e confortáveis na Babilônia e na Pérsia. Aí aquilo que eu falei para vocês na semana passada, dada tudo que a Babilônia poderia oferecer, como se a gente analisasse nos dias de hoje para você entender de tecnologia e coisa e tal, se acostumar com o pecado é a coisa mais fácil que tem. Agora, se libertar dele, servir a Deus verdadeiramente, é muito difícil. Então as pessoas ainda têm essa dificuldade, que naquela época não é diferente daquela época. Então alguns ainda iam se sentir seguros na Babilônia e na Pérsia, embora o povo estava completamente liberto. E Ciro ainda foi tão importante, que Ciro não só libertou o povo, como incentivou o povo a ir para Jerusalém, fazer a obra e tudo mais, e a gente vê lá com Esdras e Neemias, né? Justiça é sinônimo de salvação em Isaías. A salvação do exílio não só era certa, como não tardaria. Então aqui já era uma profecia que ela não só vai acontecer, como ela também não está longe. Aqui se trata de profecia. Por aqui também a gente vê que a profecia nem sempre tem a mesma velocidade que a gente imagina, né? Mas você recebe uma palavra hoje, acha que vai acontecer amanhã, às vezes essa palavra não é para amanhã, demora um certo tempo. Tanto que o povo ficou cativo 70 anos, foi um cativeiro muito duro. 70 anos de cativeiro, fala sério, né? O povo não aprendeu. Só que aí por outro lado você vê, o povo ficou quanto tempo no deserto? E não aprenderam, os filhos, muitos deles nasceram durante esse tempo no deserto. Porque só não entrou na Terra Prometida quem tinha acima de 20 anos. Né? Quem tinha abaixo de 20 anos, todos entraram na Terra Prometida. Então muitos deles tinham vivenciado isso e mesmo assim também não aprenderam. Né? Então por aí você já vê. Capítulo 47, a queda da Babilônia. Vamos ler aí do versículo 1 até o 6 aí, que diz assim. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono. O filho
ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa delicada. Toma a mó e moe a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio, ou seja, a miséria, né? Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te e calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém não usaste como ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Então aqui, ó, primeiro que o Senhor está falando o seguinte, que entregou o povo, logicamente o povo foi levado cativo por permissão do Senhor. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? O povo desobedeceu, pois foi levado para lá. O que o Senhor está falando é o seguinte, que chegando lá na Babilônia, a Babilônia não teve de misericórdia com o povo, né, com o povo de Deus. Se a gente for comparar o que a Babilônia fez e como era, por exemplo, os assírios, que tinham uma fama, né, o povo de Nínive lá, que era a capital assíria, o povo que era cruel, a Babilônia acabou se superando. Né? Porque não teve de misericórdia com o povo, levou cativo e lá fez adorar Nabucodonosor, quer dizer, fez o povo se posicionar completamente, senão era morto. O cara ou ele adorava ao deus babilônico ou ele era morto. A gente viu aí Sadraque, Mesaque e Abednego como é que era. Daniel, para poder orar, para poder se posicionar, não foi fácil. Então aqui o que acontece? A virgem filha de Babilônia era uma forma sarcástica de falar, pois a Babilônia agiu como se fosse a filha de Deus, mas estava prestes a descobrir o que era ser filha dos caldeus. Não seria mais considerada uma princesa divina. Por quê? Porque foi usada, né, para levar o povo para lá, para dar um corretivo, coisa e tal. Mas agora ia ver o que era ser filha dos caldeus e não filha de Deus. Moer a farinha era normalmente um trabalho escravo, e esse seria então o trabalho que o povo teria que fazer. Quando o profeta fala que descobre as pernas, ele sugere duro trabalho doméstico, com um toque de vergonha pela exposição indecente. Então vamos lá. O povo, né, que achava que estava difícil, né, servir ao Senhor, não obedecer aos profetas que tinham realmente comunhão com o Senhor, então eles iam ver o que era servir na Babilônia. Além de tudo, iam ter um trabalho duro e também vergonhoso, era o que iriam fazer. Então você vê que tanto que a Pérsia, quando liberta todo o povo, e eu já ministrei para vocês que os bens persas cresceram muito, Ciro ele pagava o povo trabalhava para poder construir as estradas, que ele tinha uma guerra, né, aumentar o império, tinha uma guerra contra a Grécia, que era o que ele ia enfrentar, né, o povo atravessar o rio e enfrentar o povo. E só que ele pagava, até as mulheres podiam trabalhar e eram pagos pelo trabalho. Então você vê que ele tinha um certo respeito, mas a Babilônia não tinha nada disso. Então só que aqui o castigo era tão duro que o povo ia ser envergonhado. A Babilônia perderá seus privilégios, a vergonha alude à desgraça e à falta de decoro, e à indignidade e à vulnerabilidade. A Babilônia parecia uma nação segura, ostentava muito luxo, e isso eu já falei para vocês, até pelos jardins suspensos e tudo mais. Poder e domínio total, aparentava ser indestrutível, porém, quando aprisionaram o povo de Deus, potencializaram-se contra ele e o trataram duramente e sem piedade, julgando-se poderosos, mas desprezaram a Deus. Quer dizer, podia até se achar poderoso demais quanto o povo judeu, mas não sabiam que eles estavam enfrentando, não era o povo, estavam enfrentando ao Senhor. Lembrando que a Babilônia tinha sido um grande império lá atrás, né? A primeira Babilônia, né? Nos tempos lá antes ainda, né, de Abraão, e depois ficaram esquecidos por muito tempo, e agora tinha tornado um império grande, mas não grande o suficiente para enfrentar a Pérsia, né? Com a mão do Senhor pesando sobre a Babilônia. O Senhor Todo-Poderoso, vendo tal desprezo e opressão, levantou-se contra a Babilônia para batê-la, pois, embora tivesse irritado com o seu povo, não desejava que fossem tratados impiedosamente. Ou seja, o Senhor mandou o povo lá para prender e coisa e tal, mas não esperava que a Babilônia fosse tratada da forma que tratou. Né? Então, quer dizer, foram muito mais duros do que era para ser. Então,
Passar pelo estreito não é fácil. Veja que não era aquilo que o Senhor tinha preparado para o povo, mas a Babilônia foi muito mais além. Então veio também o castigo do Senhor para a Babilônia. A Babilônia gaba-se arrogantemente de que continuaria a ser um império, a senhora dos reinos, por toda a eternidade, e isso equivale a blasfemar, porque o Senhor não ia permitir, né? Então, por mais que ele se achasse que seria um reino e que ia muito mais além, o Senhor deixou muito claro que quem manda é o Senhor. Vamos ler do 8 ao 12 aí. Ouve isto, pois tu, que está dado a prazeres e que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão cheios sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar, e dissestes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, pelo que sobre ti virá o mal que por encantamento não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não se poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, e que te farei que te fadigasses desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Bom, aqui o que acontece? A primeira coisa que a gente vê aqui, já falou o que acontece. Primeiro que o que eles estavam fazendo não dá para fazer expiação. O que era expiação? Vamos lá atrás, o povo entregava pelos pecados, entregava lá a oferta de expiação, né? E ali limpava a pessoa de todo pecado. Nesse caso aqui, não ia ter como fazer. E fala que ia perder a viuvez e os filhos, porque era uma forma do povo entender. Lembre-se que a Bíblia sempre vai usar, no caso das escrituras naquela época, aquilo que o povo ia entender. Então, né, fala de maquinário, o povo não tinha maquinário, fala de colheita. Qual era o fruto do trabalho, principalmente nessa época? O cara plantar e colher, vender um bálsamo, alguma coisa assim. Então, lembrado que, inclusive, Jacó, você vê que ele manda mirra, manda bálsamo lá, lembra? Quando vai levar as coisas para José, que não sabia que era José, mas do Egito, para comprar mantimento e coisa e tal. Então, aquele comércio que era feito naquela época. Até uma curiosidade para vocês, não sei se vocês lembram, eu já falei isso o ano passado, acho que numa das ministrações, eu aproveitei para falar para vocês. A gente fala muito do bálsamo de Gileade, tá lembrado? Aí você vê até pessoa orando, recebo bálsamo de Gileade e tal. Por que chama bálsamo de Gileade? Porque Gileade era uma cidade produtora desse bálsamo. Então era uma tribo lá, uma região onde eles produziam bálsamo. Então por isso que fala bálsamo de Gileade, porque era, né, a região produtora desse bálsamo. Então tá aí, olha, um plus hoje aí. Glória a Deus, hein? Um plus de hoje. A palavra então é dirigida a má filha, a Babilônia, que havia se divinizado, né, se achado uma divindade pela declaração eu sou. Bateram tanto no peito dizendo eu sou, e só existe um grande eu sou. Lembram dessa passagem? O Senhor fala para Moisés, vai lá e fala que o grande eu sou que te enviou. Ah, tá. Eu vou lá, falo com como é que era o nome do homem? Ramsés, e falo que foi o grande eu sou que me enviou, e está tudo liberado, tudo pronto. Não foi tão simples, tão fácil como Moisés imaginou, né? Mas enfim. Havia tentado usurpar o atributo exclusivo do Senhor, dizendo eu sou, quer dizer, ela não era nada, né, diante do Senhor. A Babilônia não é mais considerada virgem, e sim uma viúva. A menção da perda de filhos alude à perda da esperança e do futuro. Por quê? Filho significava o quê? Esperança, significava futuro, significava descendência. A gente ao longo, principalmente do Velho Testamento, a gente viu no Novo Testamento pessoas sofrendo com isso também. O que acontece? A descendência era algo muito importante, não deixar aquela vela apagar, como fala, né? Por quê? Porque a descendência era importante, ia continuar, tanto que as mulheres eram discriminadas quando elas não tinham um filho homem, um varão, lá, um primogênito, para continuar. Por que veio a lei do levirato? Estão lembrados da que a gente aprendeu em Levítico? Por que vinha a lei do levirato? Porque era para manter a descendência daquela casa. Então, se um filho, por exemplo, para quem não lembra, vamos dar mais um plus aí. Quando o filho casava com a mulher, se ele não tivesse filho e ele morresse, o que acontecia? Essa mulher ia casar com outro irmão. Só que tinha um detalhe.
Lembra que o filho de Judá deu um trabalhão por causa disso? O que acontece? Que ele tinha relação com a mulher e colocava o esperma no chão para poder não engravidar a mulher? Porque pela lei do levirato, o próximo filho ia casar com ela, ia ter um relacionamento com ela, e esse filho não ia ser dele, sim do irmão. Por quê? Por conta da lei do levirato. O cara era o primogênito, quer dizer, tinha que continuar dando descendência para ele. E aí esse filho faz o quê? Vai lá, tem relação com a mulher e coloca no chão. E aí o Senhor vai lá e castiga ele, né? Que ele morre, coisa e tal. E aí depois Judá ainda promete dar outro filho, tem toda aquela confusão, depois ele acaba dormindo com a própria nora, né? Vocês vão lembrar dessa passagem aí, depois vocês... Só um plus aí para você lembrar. Amém? A Babilônia então não era mais essa virgem, e aqui estava perdendo então o futuro, perdendo a esperança. Confiastes em maldade, sabedoria e ciência. Refere-se à mesma ideia que os feiticeiros, né, as feitiçarias faziam, os encantamentos, né, os encantadores lá. Ninguém pode ver. O orgulho egoísta dos ímpios baseia-se parcialmente na crença de que não há nenhum Deus onisciente, onividente do universo. Quer dizer, a crença desses videntes, esses encantadores, é que não existiria nenhum Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, por isso, eles faziam aquelas estátuas, aquelas esculturas e carregavam para cima e para baixo. E por isso o profeta Isaías bate muito nisso aí. Onde você vai colocar lá, ela vai ficar parada. Onde você colocar, ela fica estátua mesmo, né? Não faz nada, né? Isaías deixa claro, a Babilônia não veria o amanhecer. Eles se orgulhavam de serem capazes de adivinhar a aproximação do mal e dos dias bons. Segundo os estudos, né? Falou que eles tinham, né? Eles consultavam lá os deuses da época, os deuses que eles adoravam, Nebo, como a gente viu aqui, e esses eram capazes de falar se ia vir o dia mal ou não, se a colheita ia ser boa ou não, segundo eles consultavam lá, os encantadores. Olha isso, se o encantador é capaz de falar se ia chover ou se não ia chover, né? Fala sério, né? Adivinhar se será dia bom ou dia mal, mas essa glória não preveria o dia da sua destruição. Então, quer dizer, cadê? Pode saber do dia bom, do dia mal, por que não está prevenindo eles de que eles vão se levar, que eles vão ter uma grande derrota contra a Pérsia? Por aí só, você já vê que os deuses dele não valem de nada. Fique então com os teus encantamentos e seus feiticeiros, vamos ver se eles poderão defender a tua cidade. Então tá bom, quer ficar com o teu Deus, com tudo mais? Fica com eles aí, vamos ver se eles são capazes de te defender. Começa a orar aí para esse Deus de madeira aí, ver se ele vai fazer alguma coisa, se ele pelo menos se movimentar, né? Eu só vi um que se movimentou. Estão lembrados? Oh, pergunta difícil, né? Tá filmando aí. Dagon, lembra de Dagon? Dagon se movimentou, ó, caiu diante da arca. Esse se movimentou de fato, né? Caiu diante da arca, né? Porque ninguém fez nada. Os filisteus faziam o quê? Pegava lá, né? Vencer a guerra, levar a arca e foram lá, tá aqui, Dagon, olha aqui, eu quero te entregar essa oferta, porque você deu vitória para a gente contra o povo de Israel. Ah, tá, diante da arca do Senhor, da presença de Deus, a estátua caiu, ergueram, no outro dia ela caiu de um jeito que se pedaçou que eu tinha que fazer, né? Então tá bom. Essa eu vi que realmente movimentou, é que Deus me fez lembrar aí, né? Glória. Vamos lá, versículo 13 ao 15. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantam-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se de todo o poder das chamas, nenhuma brasa restará para que se aquentarem, nem fogo para que adiante deles se assentem, né? Assim será para contigo aqueles com quem te fadigastes, aquele com que negociastes desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. E assim termina o capítulo 47, para a gente terminar hoje aí. Os que se dedicavam ao estudo dos astros e seus movimentos, né, dividindo os céus em setores, tinham o objetivo de conhecer o movimento das estrelas, planetas, para prever acontecimentos. Seus estudos deram origem, inclusive, aos mapas zodíacos, segundo os estudos, tá? Aí sobre aquilo que acharam, coisa e tal, que esse povo, o povo grego também não era diferente para isso aí, fazia esses mapas, né?
que eles fazem. Então, segundo eles, essas divindades eles consultavam que eram capazes de estudar, né, as estrelas, estudar tudo isso, essas divindades da nossa essa condição, que a gente sabe que era bobeira, né? De nada adiantaria encantadores, feitiçarias, conselhos humanos, agouros ou previsões baseadas em mapas do céu, observância dos astros, prognosticadores, né, da lua. Tudo isso seria queimado como a palha. Todos esses métodos vão ao contrário da vontade de Deus e não poderiam salvá-los ante ao fogo, os consumiria, pois somente os conselhos e a palavra de Deus permaneceria para frente. Então, quer dizer, podia consultar os céus, o astro, a gente sabe, olha, eu vou contar para vocês, uma vez eu ouvi, servo de Deus falando que ia consultar os astros aí para saber o signo, se era signo, se era ascendente daqui, ascendente de lá. Olha, essa passagem aqui, desculpa, né? Mas acho que ela deixa muito claro aqui. Pode consultar, né, os sagreiros aí, né, os agoreiros, pode consultar os encantadores, os astros. Então, querido, você é da tribo de Judá. Que signo você é? Eu sou leão da tribo de Judá. Né? Então, tem gente aí, servo de Deus, consultando astro, consultando isso, consultando... Pô, é que agora, glória a Deus, né, jornal, acho que nem sei se circula ainda jornal aí por São Paulo, as capitais, depois tudo pela internet. Mas eu lembro que o povo ficava no jornalzinho lá para ver, né? Tem ainda? Tem rede social disso da banda? O povo fica lendo lá. Agora tem as revistinhas também nas bancas aí, né? Mas dá horóscopo, né? Virtual. É, tudo virtual. Você combina com quem? Combina com não sei o que. Ah, se você combina comigo, então vai dar certo. Ascendente, não sei o que. Olha, você quer saber se o seu relacionamento vai dar certo? Se tiver Jesus, vai dar certo. Se não tiver Jesus, você pode ser ascendente sem dente, pode ser com dente, pode ser de qualquer jeito, né? Não tem possibilidade de dar certo, não fala sério, né? Desculpa a brincadeira, pessoal, mas é muito sério aqui o que o profeta Isaías está falando, e eu acho que ele vem de resposta com muita coisa que às vezes a gente vê no mundo aí e está escrito aqui. Só que, como diz, né, a gente peca por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias. Nós precisamos conhecer as Escrituras, e aqui o Senhor está repreendendo, né, através da vida de Isaías, aí, da nossa profecia, falando com o povo da Babilônia. Então você vê que o povo da Babilônia estava muito avançado, tanto que estudavam os astros e coisa e tal. Você vê que era uma coisa que já vinha daquela época. Isso que o povo faz hoje de consultar tudo isso, já tinha naquela época. Por isso que eu falo, gente, aquilo que nós estamos vivendo hoje não tem nada diferente daquela época. Guardado somente as devidas proporções. Amém? Então é muito sério tudo isso. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, se tiverem alguma dúvida aí, lei do levirato, quem tiver dúvida está lá em Levítico, né? Procura lá, pode até entrar no Google, mas lê, né? Para achar o capítulo certinho, que eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas tem uma coisa que eu não consigo lembrar de cabeça, é capítulo, versículo. Na hora que o Senhor me dá esse dom, amém. Mas eu não tenho ele hoje. Então não lembro de passagem e tal, mas está lá, o livro de Levítico, depois você lê lá. Quem tiver dúvida, consulta no Google só qual é o capítulo, depois você lê lá o que é a lei do levirato. É muito séria, e um dos filhos de Jacó teve muito problema por conta disso, porque o filho morreu, né? Muito rápido, né? Casou, ele já morreu na sequência e precisava dar descendência aí para esse rapaz que morreu, e o outro irmão não queria fazer nada disso, né? E aí o pai, né, como já morreu um, morreu o segundo, ele falou uma coisa, tem um pequenininho aqui, prometeu para ela, ó, quando ele crescer, é seu, bonitão aí, né? Aí a gente continuou tudo isso, a mulher foi embora e ele, ó, ficou quietinho, né? Aí lá na frente ele vai querer tirar uma, né, se aproveitar, dar uma passeada lá no lugar, e aí a moça tá lá na porta da cidade esperando ele, ó, né, como era naquela época lá, e ó, lindo, maravilhoso, vamos lá para uma noite linda e maravilhosa de amor. E aí a mulher aparece um certo dia grávida lá, manda matar a mulher, apedrejada. Só que essa mulher foi muito sábia, né? Ela se deitou com ele, ela pediu uma prova para ele que ele ia voltar, trazer, ele prometeu dar um cordeiro, não vou lembrar, ele prometeu algumas coisas dar para ela. E aí ele falou, mas como eu sei que você vai fazer isso? Ele falou, então toma aqui. E aí deu algumas coisas para ela para provar. Né? Levítico 18. 18, aí depois você lê Levítico 18. 20, 21. E aí acontece, ele dá algumas coisas para ela, para quando o rapaz fosse entregar o cordeiro, seja o que fosse para ela mostrou, fui eu aqui, você pode me entregar. E quando ele manda fazer isso, o cara fala, tudo bem, pode matar, mata o cara também. E aí ela mostra aquilo lá para ele. A prova do crime estava lá, né? O batom estava lá na gola da camisa, não tinha o que fazer, né? Então, abafa o caso e deixa para lá, né? Então depois vocês lêem essa passagem, também é uma passagem muito interessante. Amém? Glória a Deus? Poxa vida, né? Dando 2 capítulos aí, eu falei muito.
Bom, semana que vem, capítulo 48, 49, vamos ver se agora no mês de setembro, com certeza a gente deve terminar, e acredito o livro de Isaías, né? O livro de Isaías ainda vai ter o capítulo 66, vamos fazer tudo possível para terminar. E eu acho que nós devemos entrar, se entrarmos em Jeremias, não é certeza ainda se a gente vai ver Jeremias esse ano, eu vou ver com a bispa, por quê? Porque o livro de Jeremias também é cumprido. Talvez para não ficar quebrado de um ano para o outro, eu não sei, tá? Aí eu vou ver se a gente faz alguma coisa no mês de novembro, que provavelmente devemos acabar no finalzinho de outubro, todo o conteúdo, né, antes de Jeremias. E aí, para não entrar no livro de Jeremias, talvez eu faça algumas aulas aí de ajuste, vendo coisas, material passado, não sei, vou ver que a direção que o senhor vai dar e vou conversar com a bispa. Ou a gente faz um outro de perguntas, sei lá, vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Mas se não, a gente entra no livro de Jeremias, ok? Mas eu acredito que até finalzinho de outubro nós terminamos aí Segunda Reis, porque nós estamos dentro de Segunda Reis ainda, né? Então nós vamos terminar aí, vamos ver Miqueias, Naum, Obadias, né? E aí a gente entraria em Jeremias. Então, como Jeremias é cumprido, para não ficar cortado de um ano para o outro, a gente vê se a gente faz alguma coisa aí. Se eu pegar alguns temas, talvez eu passe a sugestão, vocês me passam alguns temas e a gente faça, recapitule algumas aulas, mas não retransmissão, fazendo ao vivo com vocês algumas aulas que vocês têm mais dúvidas, principalmente essa da divisão das tribos. De repente a gente faz um dia só sobre isso aí, sobre os povos samaritanos, ou aí a gente faz um mix, tá bom? A gente vai vendo ao decorrer desse mês e como é que a gente vai fazer, até para que eu possa me programar, senão eu já vou começar a estudar, preparar o material depois de Jeremias. Amém, pessoal? Glória a Deus, obrigado pela presença de todos aí, bora orar, né? Feche seus olhos por um instante, inclui sua cabeça se possível, e vamos orar em nome de Jesus, encerrando esse programa Luz da Palavra, amém? Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai, obrigado pela tua presença, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que viu conosco ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, Senhor, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento dos seus servos, que essa palavra possa ser compartilhada aos quatro cantos dessa terra, Deus, usa os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus, porque hoje eles adquirindo conhecimento, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Deus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Glória a Deus pela vida de vocês. Até segunda-feira, né? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, e não se esqueça, alguns de vocês têm curso comigo sexta-feira. Amanhã eu vou estar chamando no particular para a gente ver se querem mudar para o aplicativo Zoom, se acharem mais fácil. Eu vi algumas pessoas comentando, talvez a gente faça no Zoom. Se todo mundo tiver instalado, a gente migra para o Zoom na sexta-feira para ver se é melhor, para não ter problema de barulho, que aí eu consigo mexer nos microfones, tá bom? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, e até amanhã cedo, Alimento Diário às Nações. Um grande beijo, tchau, tchau.